Arro, pessoal, boa tarde. Aqui é o Ami, trazendo mais uma reflexão para a lista Evolu Coaching, continuando hoje o assunto que a gente falou ontem sobre eclipse. O eclipse vai acontecer daqui a pouco, né? Vai ser um eclipse solar. Aqui no Brasil ele vai ser visto parcialmente, então a gente não vai conseguir ter aquela visão toda do eclipse, mas enfim, ele está acontecendo, ele está atuando, né, energeticamente e vai estar atuando no seu mapa em algum lugar. Então, voltando um pouquinho, né? Lembrando que um eclipse nada mais é do que uma lunação, né? Pode ser uma lua cheia, pode ser uma lua nova, amanhã é o caso de uma lua nova. Então, a gente tem por trás do eclipse essa energia de lua nova. Lua nova que a gente tem uma energia de plantio, plantar novas coisas, né? Então, assim, é como se fosse um. Você prepara o solo, né? Uma terra virgem ali para você poder plantar novas sementes. Então o eclipse ele traz muito isso potencializado. Por quê? Porque os efeitos do eclipse, enquanto numa lua nova tradicional dura cerca de um mês, o efeito de um eclipse é de 6 meses para mais, né? Tem alguns astrólogos que falam até de efeitos a 2 anos. Então, assim, fora os ciclos maiores, né, que os eclipses eles estão inseridos, mas no mínimo você pode ver que são efeitos para 6 meses. Então, a primeira dica que eu dou aí para todo mundo refletir, para todo mundo pensar é: esse eclipse está acontecendo aí no meio do ano praticamente, né? Ele tem uma ligação, porque a gente no início do ano tivemos um eclipse em Capricórnio, esse eixo Câncer e Capricórnio, né, que a gente vai falar bastante. Então a gente já está no meio do ano. Então uma pergunta que você pode se fazer, eu estou me fazendo e, enfim, compartilho aí com todo mundo é: o quanto, né, estamos no meio do ano, o quanto do que você gostaria de ter feito nesse ano foi feito ou está encaminhado? Uma pergunta bem interessante, por quê? Porque estamos no meio do ano. Então, assim, ainda dá tempo. Se você não está no seu caminho, se você de repente olha para trás e fala: nossa, mas eu tinha planejado fazer isso, aquilo, e não fiz, e estou longe, enfim. Esse é um momento bem interessante para você parar, refletir, pensar nesses objetivos desse ano e aproveitar a energia do eclipse, aproveitar a energia de hoje. Claro que vale aí pela semana, enfim. O que importa mesmo é a nossa mente, né, a nossa consciência. Então, aproveitar esse momento agora, rever isso e plantar novamente essas sementes. Então, se você perceber que falta muita coisa, ou que você se desviou do caminho, ou que, enfim, qualquer coisa que precise de uma correção de rota, você planta essa correção agora, né? Aproveita essa energia, planta essa correção e temos aí alguns meses pela frente para poder realmente colher esses frutos, né? Porque o eclipse ele sempre traz mudança, ele sempre tira a gente da zona de conforto. Muitas vezes, né, eu estava vendo um astrólogo dizendo que o eclipse ele tem muito a ver com a energia de Urano e casa 12, né? Porque Urano ele vem e faz uma coisa repentina que você não espera. Eu já falei no primeiro áudio que eu caí de cama, né? Nunca esperaria isso, mas foi o que aconteceu. E casa 12 traz uma compreensão profunda, porque no meu caso exatamente, né? Até comento com algumas pessoas que foi quase como um ritual xamânico de 7 dias aí, fortíssimo, uma morte do xamã mesmo, que foi trazendo muita coisa. Isso são coisas de casa 12. Então, para cada um, né, como o eclipse vai afetar o mapa pessoal de uma forma intensa, né, dependendo da pessoa mais intensa, dependendo da pessoa menos intensa, o eclipse ele vem trazer, mas o fato é, ele tira a gente da zona de conforto, ele traz mudanças e são mudanças irreversíveis. Ou seja, o que você vê no eclipse, porque ele costuma também trazer coisas do inconsciente, né, trazer coisas à tona para a gente poder olhar, o que você vê, você não desvê. E aí você tem que agir de acordo com aquilo que você aprendeu. Então essa é a primeira coisa interessante. Lembra, os antigos sempre falavam, né, que os eclipses são ruins, que os eclipses eram perigosos, porque o eclipse ele tem, como eu falei, essa natureza aí de casa 12 e de Urano, que pegam as pessoas de surpresa, que às vezes realmente, né, algumas coisas não compreendidas assustavam mesmo os antigos e assim por diante. Mas hoje a gente pensa nos eclipses como essas oportunidades de mudança, essas oportunidades de crescimento e de autoconhecimento. Eu até postei também no Instagram, né, vários livros aí sobre psicossomática e linguagem do corpo e metafísica da saúde, como até uma doença que é considerada algo ruim, né? Ninguém gosta de ficar doente, é fato, né? Só que a doença é um grande acelerador de evolução, porque às vezes é ela que vai fazer você parar, refletir e realmente, se você buscar isso, né? Se você ter contato com terapeutas, com pessoas que não querem simplesmente mascarar aquela doença com a alopatia, mas sim entender o que está por trás daquela doença, você aprende, você entende muito.
né, sobre o seu processo através de uma doença qualquer, porque a doença ela não é por acaso, ela entrou porque você realmente, a sua alma permitiu, a sua alma quis que aquilo acontecesse como uma forma de falar com você. Outra coisa interessante, como eu falei, como vai ser, né, um eclipse, uma lua nova em Câncer, temos todos os atributos desse signo para trabalhar, né? Então, uma coisa que é interessante, dentro do mapa astral, a gente tem aí fundo do céu e meio do céu. Fundo do céu representando aí casa 4, Câncer e Lua, e meio do céu representando casa 10, Saturno e Capricórnio. Né? Então, a casa 4, ela é basicamente o nosso lar, a nossa infância, o nosso passado, a nossa base, né? Se você considerar isso uma árvore, a casa 4 é a raiz. E o meio do céu, a casa 10, que é onde todo mundo quer chegar, né, que é ali o topo da montanha, que é Saturno, é a copa da árvore, onde todas as folhas, os frutos, aquilo que você vai colher dessa árvore. Né? E entre Câncer e Capricórnio existe todo um trajeto, né, que dentro do mapa astral é um trajeto chamado aí também de Kundalini mesmo. Quando eu trabalho com a terapia tântrica, e Kundalini é aquela energia que fica na base da coluna, casa 4, Câncer, e que sobe, né, pelos meridianos, né, pelo canal Sushumna até o topo da cabeça, que seria o meio do céu, Capricórnio, casa 10. Então a gente está com uma energia muito forte nessa base da Kundalini, né, nessa infância. Então, assim, é um momento muito interessante também para você rever o passado. Às vezes o passado vem espontaneamente nesses momentos aí de eclipse e de Câncer e assim por diante. Você rever o seu passado, você rever quais são as cargas que você traz, o que você aprendeu ali. E sempre lembrar que hoje a gente tem muitas tecnologias, a gente tem muitas terapias que ajudam você a ressignificar, a trabalhar alguma coisa que não foi bem implantada no passado, para que você corrija aquela base, aquela raiz e tenha um crescimento bacana. Então, basicamente, o que as terapias, o coaching, o meu trabalho mesmo é baseado nisso, né? A gente vê um objetivo do que a pessoa quer, ela não está atingindo aquele objetivo porque existe alguma coisa do passado que de repente está atrapalhando. A gente ressignifica para que esse câncer, para que essa base tenha uma base que te permita chegar aonde você quer. Temos toda uma energia de câncer agora sendo trabalhada, então é bem interessante. O câncer também representa muito o feminino, valores femininos. Então lembrando que não estou nem falando de homem e de mulher, estamos falando do valor feminino, aquele valor, né, receptivo, aquele valor mais amoroso, mais emocional. Tem a ver com a energia da grande mãe, que é uma energia de câncer, uma energia da lua, é uma energia muito de proximidade, né, de acolhimento. Então também você pensar o quanto você tem se acolhido, né, o fato, por exemplo, de vir uma doença que de repente te joga na cama é porque você está muito no meio do céu, muito Capricórnio, muito, né, Yang ali querendo fazer as coisas, e de repente você não está dando atenção para o corpo, ou vai ser obrigado a dar essa atenção de forma forçada. Então, procura perceber também como é que estão suas energias femininas, como é que está o autocuidado, como é que está o amor, o emocional. Toda essa parte é bem interessante você olhar nesse momento, né? Passado, como eu já falei, né? Porque essa é uma energia muito ligada ao câncer. Qualquer resquício do passado, qualquer problema que você tenha trazido, lembra que você não consegue subir uma montanha se você tiver com um monte de quinquilharia nas suas costas, se tiver com coisas pesando ali. Então, nesse eclipse também aproveita isso. Se tiver que largar alguma coisa para que possibilite você, lembra que eu falei no começo desse áudio, né? Você olhar e ver quais são os seus objetivos, se você tem atingido eles, né, nesse ano. E às vezes se não, se está meio longe ou se desviou, talvez sejam coisas do passado que você tenha que realmente se desapegar, se liberar. Né? Outra coisa que é interessante, né, essa parte de arrumação que eu também faço no curso de xamanismo, da pessoa poder se desapegar, arrumar armário, arrumar, né, guarda-roupa, arrumar livro, enfim, e liberar espaço e se livrar daquilo que de repente está demais. Então isso é um ponto importante também. O que você tem carregado do passado e o que você tem de repente acumulado aí que pode estar pesando. Outra coisa importante, só para finalizar, já estou chegando, vou ultrapassar meu tempo, mas enfim, o eclipse acho que vale a pena isso, né? Câncer fala muito da nutrição, que eu falei também no último áudio. Né? Fala da nutrição e temos aí um sextil, que é um aspecto, né, fluente, benéfico, com Urano, que está em Touro. Touro também tem a ver com essa parte da alimentação, da nutrição e assim por diante. Urano é o libertador, Urano é aquele que vem trazer a consciência para a gente fazer as coisas diferentes. Então o que acontece, né, nesse momento,
Eu vou falar cada vez mais disso, como eu falei, o próprio Léo Artesi pediu para todos os multiplicadores, né, da roda de xamanismo colocarem mais, com mais ênfase, né, a parte do alimento medicina dentro da roda de xamanismo. Eu já faço isso naturalmente porque eu sou vegano, mas eu quero realmente intensificar isso, né, porque realmente é uma coisa que pede. Lembrando que a cabeça do dragão, que é a correção da alma, né, o Tikkun, nesse caso o Tikkun para todo mundo, aponta para câncer. Então, esse assunto nutrição ele é muito importante. Como que você se alimenta? Do que você tem se alimentado? O seu alimento ele tem te trazido energia, te trazido saúde ou tem adoecido? Né? Pode, depois eu vou postar esse documentário que eu citei, já pessoas já me perguntaram o nome, eu já postei, falei o nome para a pessoa, mas eu quero no meu blog lá, assim que eu tiver um tempinho, se bobear amanhã, enfim, vamos ver como é que vai ser, para eu escrever um pouquinho sobre isso e postar esse documentário ali, né, que traz vários dados sobre como realmente a humanidade está sendo, né, se autodestruindo e destruindo o planeta, consequentemente, por conta de uma alimentação. De uma alimentação que não é mais uma alimentação natural. Né, há tempos eu falo, eu já tive loja de produtos, né, já tive loja de produto vegano, tive muito contato com nutricionistas na época, né, boas nutricionistas, e elas falavam uma coisa bem interessante, que existe o alimento, né, então se você pegar uma maçã, você tem um alimento. E existe o produto alimentício, que é aquela coisa que é processada pela indústria e que de repente gera aí, enfim, uma série de alimentos que não são muito reconhecidos pelo seu corpo. Uma maçã, ela está ali, né, milhares e milhares de anos, o seu corpo reconhece aquele ingrediente, né, que é a maçã que a natureza criou para você comer. Mas de repente você compra um creme, alguma coisa que vem da indústria, que tem uma série de ingredientes que o seu corpo não reconhece como um alimento, que são edulcorantes, são estabilizantes, aromatizantes e um monte de antes e assim por diante. Então é algo que vale muito a pena todo mundo refletir nessa lua nova em câncer, nesse eclipse em câncer que rege a alimentação, como tem sido a sua alimentação. E não é o governo que vai resolver isso, a gente sabe que o governo é simplesmente um reflexo do que está embaixo aqui, que é a população. Também não são as indústrias, porque as indústrias elas simplesmente só refletem aquilo que as pessoas querem comprar. Então é você que tem que parar um pouquinho, refletir e falar o que eu vou comprar, o que eu vou comer amanhã. Esse é o que você vai comer amanhã, é o nome do documentário, né, que é o primeiro episódio dessa série que eles estão fazendo. Então você que tem que escolher se você vai escolher comprar um alimento de verdade que vai nutrir o seu corpo ou se você vai comprar um alimento industrializado que talvez, né, vai contribuir para uma doença, para um problema no corpo. Então isso é uma coisa bem interessante para todo mundo pensar nesse eclipse também, porque eu quero ver todo mundo aí bem saudável, todo mundo aí, né, bem feliz e, enfim, vivendo como tem que viver, né, sem ficar em hospital, em remédio, em coisa desse tipo. E, como dizia o pai da medicina, deixe que o alimento seja o seu remédio. E a gente está nessa oportunidade aí, né, que Urano, inclusive, está influenciando. Urano está em Touro, Urano está fazendo esse sextil aí com o Sol e Lua, está ajudando a gente a ter essa consciência. Então espero que todo mundo também saia desse áudio com um pouco mais de consciência sobre o que você vai comer. Qual é a qualidade, né, nutricional e qualidade energética. Lembra sempre disso. Nós somos um corpo também feito de energia. Então tudo que a gente come passou por um padrão energético. E aquele padrão energético vai entrar em contato com o nosso e vai influenciar. Então também para pensar qual é o padrão energético do alimento que você tem comido, colocado para dentro do corpo. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse tema, inclusive, comenta comigo, porque eu tenho essa vontade aí de falar mais sobre isso, falar sobre alimentação, aquilo que a gente come, dar dica, enfim. Então, se você gostou também, comenta aí, responde, fala, pô, gostei desse assunto, para eu trazer mais, né, para eu trazer mais dessas informações. Vou ficando por aqui, muita gratidão. Se você gostou desse áudio, pode compartilhar, manda para grupos, amigos, quem você quiser. E até a próxima. Harion!